Mais um movimento considerado hostil pelo Brasil em relação a criptomoedas e a forma que elas são utilizadas. Então, nesse caso aqui, o que eu queria compartilhar com você foi uma consulta pública feita pelo Bacen, que, caso aprovada, pode mudar completamente o panorama do que acontece em relação a criptomoedas no Brasil, mas também influencia a própria dolarização, que é muito utilizada por brasileiros hoje, com as moedas que seriam chamadas aí de stablecoins, né? Ou seja, uma criptomoeda que está atrelada a uma moeda estrangeira, principalmente como o dólar. Então, o que eu quero compartilhar aqui é o pensamento por trás dessa consulta pública e um pouco do que eles querem impedir que aconteça, mas que é um movimento que vem crescendo bastante, principalmente nos últimos anos. Então, vamos lá. Essa consulta pública tem o número 111 e ela é feita pelo Bacen para ver se isso acaba virando, se entra de fato em vigor. E eu vou compartilhar os links aqui para você poder mesmo fazer a consulta. Mas a grande questão aqui é que o uso de stablecoins, principalmente o Tether, né, que é a maior stablecoin do mundo hoje, ela permite que brasileiros também possam fazer uma dolarização, digamos assim. Então, obviamente que uma das formas de você dolarizar é entrar pelas vias oficiais, via mercado de câmbio, inclusive bancos digitais, que você vê aí, como Nomad, por exemplo, permite você fazer isso, né? Ou várias outras, né? Wise, etc. Estou fazendo propaganda de nenhuma aqui, você pode escolher a que você preferir. E aí você pode fazer essa transferência e obter seus dólares ou manter uma conta em dólares. Mas o mundo cripto também permite que você possa fazer isso via stablecoins. Então você pode fazer um depósito em uma exchange, que a gente chama, né, uma corretora que vende criptos ou criptoativos, e aí você pode converter os seus reais por Tether. Só que, diferente do mercado tradicional, criptomoedas permitem você fazer a sua própria custódia. Então você pode manter isso em carteira, em cripto, sem a vigilância de absolutamente ninguém, né? Então você tendo a sua própria custódia, esse é exatamente o objetivo de você estar fora do sistema bancário e muito dos que defendem criptomoedas, né? Então, o Tether, da mesma forma, quase da mesma forma que o Bitcoin, existem diferenças, obviamente, mas eu quero simplificar aqui a explicação. Você pode tirar ela de uma exchange e colocar simplesmente numa carteira em autocustódia. E é esse movimento que, em princípio, permitiria que você possa, a partir daí, mandar para qualquer pessoa ao redor do mundo. Ou seja, se você tiver 1 milhão de Tether em uma carteira e quiser mandar para alguém em Dubai que aceite criptomoedas como uma forma de pagamento, você pode comprar alguma coisa por lá, percebe? Então, tudo isso sairia do mercado de câmbio brasileiro. Ou seja, você tem aí os seus dólares literalmente como se fosse um euro-dólar portátil. Inclusive, eu vou fazer mais um capítulo sobre esse assunto, como que isso, inclusive, fortalece a própria questão da dolarização do euro-dólar, etc. Mas ele permite um envio que é essa que é a grande revolução para quem defende esse sistema. E é exatamente isso que a consulta pública do Bacen quer vedar, ou seja, no artigo 76N, ela diz a seguinte coisa, segundo a Cointelegraph, mas inclusive o próprio documento em si, né? É vedado a prestadora de serviços de ativos virtuais efetuar transmissão de ativo virtual denominado em moeda estrangeira para carteira autocustodiada. O que significa isso? Literalmente está dizendo a seguinte coisa. Olha, você pode até comprar a sua stablecoin. Você quer se dolarizar? Você pode fazer isso numa exchange brasileira, você pode depositar os seus reais em Pix, você pode transformar isso em Tether, mas é só isso. Você pode se dolarizar, você pode se proteger contra o mercado de câmbio, né? Se o dólar for a 7, a 8, você tendo a sua stablecoin, tá tudo certo. Mas você não pode tirá-la da exchange. Você pode converter de volta para reais, inclusive pagando os seus devidos impostos, e você aí fica tudo bem. Mas você não vai poder, a partir de agora, tirar isso da exchange e colocar na sua própria carteira, que é exatamente o principal motivo dos que adotam, né? A adoção de stablecoins no Brasil é literalmente exponencial e o Brasil é um dos países que mais usa dessa modalidade. Então seria realmente algo bastante complicado de ser implementado. Apesar de que o objetivo seria você impedir as próprias prestadoras de serviços virtuais, né, as exchanges brasileiras, a permitirem o saque. Então ele ficaria vedado para quem está no Brasil. E, ao mesmo tempo,
seria vedado já no artigo 76F, nessa proposta, na consulta pública, é vedado a prestadora de serviços de ativos virtuais, ou seja, as exchanges, efetuar a transmissão de ativos virtuais para carteira autocustodiada detida por não residente, certo? Então, residentes, não residentes, isso não deixaria você usá-la. Isso literalmente mataria o grande atrativo de stablecoins e o principal uso entre os brasileiros. Então vai ser muito interessante ver quais são as implicações a partir daí. Literalmente, a intenção do Bacen é fazer com que 100% de toda a forma que um brasileiro possa se dolarizar seja via contrato de câmbio oficial, ou seja, com certeza o Bacen não quer perder o controle do mercado de câmbio no Brasil se você tem essa facilidade de fazer essa transformação em stablecoins e poder levar para onde você quiser, ok? Isso, obviamente, vai ser um choque muito interessante, então vai ser legal poder fazer o acompanhamento dessa consulta, porque isso vai definir uma série de coisas. O mercado de hoje de criptomoedas no Brasil já passou dos bilhões de reais. Então ele vai ter um impacto significativo. Então vai ser interessante, né? Se você hoje mexe com isso, trabalha com isso, vai ser legal ver os seus comentários também sobre o que isso acontece. Mas o interessante é pensar a seguinte coisa: você tecnicamente não existe não é vedado a essa mesma prestadora de serviço de permitir que você compre Bitcoin, por exemplo, e tire o seu Bitcoin e coloque em autocustódia, né? Acho que o Brasil talvez esteja ali talvez numa adoção como se o Bitcoin sendo uma commodity hoje. Eu não quero falar besteira porque eu não sou especialista na parte econômica brasileira, mas hoje os Estados Unidos, por exemplo, eles consideram o Bitcoin como commodity. Isso pode ser um movimento considerando mais ou menos da mesma forma. Se você tiver mais informação, você pode me passar aqui nos comentários também. Só que hoje as criptomoedas, principalmente com as finanças descentralizadas, que é o DeFi, tem várias ferramentas descentralizadas, inclusive exchange, que são um pouco mais difíceis de usar para aquela pessoa que não tem muita experiência, mas nada impede da pessoa simplesmente ter Bitcoin e depois trocar isso para uma stablecoin uma vez tirando. Então, assim, você vai burlar, né? Então, tecnicamente, cripto permite uma série de coisas. Não, obviamente, não é uma instrução, nenhum tipo de advice, né? Então nenhuma recomendação para fazer nesse sentido, mas baseado em como cripto funciona, muito provavelmente você vai ter movimentos nesse sentido também, baseado na forma descentralizada que ela acontece. Então talvez você influencie. Se o Bacen for por esse lado e ele quiser também impedir esse movimento, isso pode afetar inclusive o próprio Bitcoin, certo? Porque o Tether ou stablecoins que são utilizadas afetam diretamente a liquidez e o próprio preço do Bitcoin, apesar deles não serem necessariamente linkados, mas é a forma que o mercado vem reagindo. Então você tem muito desse yin e yang, né? O que acontece com stablecoins acontece um pouco com Bitcoins e um afeta a performance e também a liquidez do outro. Então vai ser muito importante ver esse movimento e se o Bacen vai passar isso, e se passar, qual que vai ser o impacto. Então vamos ver essa tendência, mas com certeza faz parte da guerra, né, de todo o funcionamento das stablecoins hoje, a importância e o crescimento silencioso que ele vem ganhando ao longo do tempo.